Vamos lá. O livro que nós iremos ler no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 8, na parte B. Amém, meus irmãos? Então, nós iremos ler Ezequiel, capítulo 37, versículo 8, na parte B. Amém? Alguém diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Jesus. Mas não havia neles espírito. Amém? Diga glória a Deus. Somente até aí. Quem achou o texto, diga glória. Isto. Mas não havia neles espírito. Pronto. Agora digam assim: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitórias por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém, gente? Senta um pouco aí agora. Aleluia, que maravilha, glória a Jesus. Podem glorificar a Jesus isto? Glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui está a palavra de Deus. Eu disse que traria como tema nesta manhã, e o nosso tema seria, era o que faltava. Então, nós observamos aqui, que no livro de Ezequiel, quando Ezequiel é levado por Deus em visão a um lugar que era chamado, o texto sagrado conceitua como vale de ossos secos, ali só havia restos mortais, ossadas, né? Quando nós falamos de restos mortais, falamos de esqueletos, ossos para toda parte, ossada humana para toda parte. E Ezequiel, o profeta, ele ficou assustado. Por que Deus está me trazendo em visão a um lugar tão estranho, a um lugar tão esquisito? O lugar era realmente muito esquisito. E Ezequiel ficou sem entender. Aqui nós podemos observar que em determinados momentos da nossa vida, parece que nós passamos ou vivemos momentos esquisitos que nós acabamos não entendendo o que é que Deus está querendo fazer com tudo isto. Então, nós também chegamos a uma determinada conclusão de que é justamente em momentos esquisitos, momentos que nós até mesmo não gostaríamos de atravessar ou de viver, que Deus aproveita o cenário para realizar coisas surpreendentes em nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, observem, o cenário não era bom. Vale de ossos secos. Será que Deus não poderia ter levado Ezequiel para um lugar melhor, para revelar o que ele pretendia ter revelado? Sim, acredito. Porém, Deus escolhe as coisas ao modo dele. E tudo que ele escolhe para transmitir alguma coisa de certa forma para nós, ele faz isto da melhor maneira possível. Ninguém pode fazer do jeito que Deus faz. Ninguém é capaz de transmitir do jeito que Deus transmite. Ninguém realiza ou é capaz de realizar do jeito que Deus é poderoso para realizar. Então, nós chegamos a uma conclusão de que tudo que Deus faz é perfeito. Muito perfeito. E Deus chama Ezequiel, conversa com Ezequiel, leva Ezequiel ao vale dos ossos secos por intermédio de uma visão que ele deu. E agora Ezequiel se encontra lá. Quando ele vê aqueles ossos, Deus faz uma pergunta para o profeta. E a pergunta que Deus fez é: filho do homem, podem esses ossos secos reviverem novamente? O profeta deu uma resposta para Deus, dizendo: Senhor, tu o sabes. Então vejam só,
o profeta reconhecia que existem certas respostas que nós não temos para dar a Deus. Existem respostas que nós não somos capazes de responder diante de Deus. Mas o profeta também mostrou e nos dá um exemplo de que nós devemos reconhecer que Deus tem resposta para todas as situações da nossa vida. Olha que coisa linda. Então, quando Deus faz a pergunta, ele diz: Senhor, tu sabes. Então, o que ele não sabia, ele tinha convicção que Deus, com certeza, saberia o que fazer diante daquele cenário. Então aqui agora nós vemos que Deus diz assim: então faz o seguinte, profetiza sobre esses ossos. Então, o que Deus quer dizer com isto? Como você tem convicção, como você tem certeza, como você reconhece que eu posso fazer alguma coisa, que eu tenho uma resposta para a pergunta que fiz, profetize. Então Deus quer dizer para mim que quando eu não sei o que fazer diante da situação que eu me encontro, eu devo abrir a minha boca e profetizar. E o que significa profetizar aqui? Porque existem muitas pessoas que confundem esta palavra profecia, porque na realidade profetizar é repetir aquilo que Deus falou. Não existe como eu profetizar uma coisa de mim mesmo. Porque se eu profetizar de mim mesmo, não cumpre, mas aquilo que eu profetizar, porque Deus falou comigo e me mandou eu falar, pode ter certeza que se cumprirá na sua vida. Tudo aquilo que alguém profetizou, porque Deus usou para lhe dizer, pode ter certeza, leve o tempo que levar, aconteça o que acontecer, haja o que houver, venha o que vier, há de se cumprir tudo o que Deus falou acerca de você, acerca da sua família. Não interessa se Deus há de mover céu, terra, mar, o que interessa é que Deus, pelo poder da sua palavra, cumprirá a promessa que Ele fez em sua vida, e você glorificará o nome dEle de pé, e todos que estiverem na sua proximidade farão o mesmo. Então Deus disse: profetiza, filho do homem. E ele começou a profetizar. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, quando Ezequiel começou a profetizar, o que aconteceu? Deus mandou um vento. Quando o profeta começou a profetizar, houve um reboliço. Aconteceu um reboliço ali no vale, aleluia. E nós observamos aqui que naquele reboliço os ossos começaram a se organizar. Então eu entendo aqui que o reboliço de Deus em nossa vida organiza as coisas que estão desorganizadas. O reboliço de Deus é poderoso para organizar a nossa vida. Muitas vezes tem pessoas que estão vivendo totalmente desorganizadas. Os problemas acabaram desarranjando a vida das pessoas. Nós sabemos que os problemas desorganizam nossos pensamentos, desorganizam a nossa trajetória, desorganiza o nosso pensamento, aquilo que nós queremos fazer, os nossos projetos, desorganiza tudo. Os problemas vêm justamente para desorganizar tudo aquilo que nós pretendemos fazer. Mas quando nós recebemos o reboliço de Deus, através do poder do seu Espírito, através daquela palavra que você repete, que Deus falou para você, e você acredita, ou quando alguém se posiciona na condição de servo de Deus, de homem ou de mulher que está na presença de Deus, recebe aquilo que Deus lhe passou e tem a coragem de retransmitir para você, o poder de Deus organiza tudo e a sua vida segue um curso diferente. Então o profeta acreditou naquilo que Deus falou, e Deus disse: profetiza. E quando ele profetizou, aconteceu o reboliço, os ossos se organizaram. Mas o Espírito Santo, Deus continua falando com o profeta: profetiza novamente, porque agora eu vou mandar que venha nervos sobre esses ossos. E o profeta foi profetizando, e ali veio nervos sobre os ossos. Depois Deus diz de novo: profetiza outra vez, que eu enviarei carne. Então nós vemos que Deus vai trabalhando gradativamente. Deus não faz as coisas de uma vez só. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam. Não, Deus faça assim como se fosse um toque mágico. Plum! E tudo aconteceu de uma vez. Mas não é assim.
Deus trabalha de forma organizada e compassada. É um passo para cada coisa. E nós vemos aqui Deus orientando o profeta. O profeta profetiza, e quando ele profetiza, os ossos se organizam. Depois da organização dos ossos, Deus manda que ele profetizasse novamente. E agora acontece o quê? Vem nervos sobre os ossos, e Deus repete de novo, profetiza outra vez, porque eu vou mandar agora a carne. Então por que Deus não diz assim, profetiza que eu vou pegar logo, vou organizar os ossos, vou colocar os nervos, vou pôr a carne em cima? Não! Foi no passo a passo, e Deus disse, profetiza de novo que eu vou mandar carne sobre os nervos. E ele profetizou, e Deus mandou carne sobre os nervos. E agora, o que é que aconteceu? O que aconteceu? O que é que acontece neste momento da profecia? Agora, Ezequiel começa a ver aquilo que eram ossos secos, desorganizados, em uma montanha de ossos, agora se transforma em pessoas que estavam agora em estado normal, porém, faltava uma coisa. Eles estavam ali, eram corpos humanos. E Deus chega a até perguntar ao profeta, o que é que você está vendo agora? Não, eu estou vendo aqui como um grande exército, em fileira, contudo, não há neles espírito. Então, era o que faltava. Por isso que nesta manhã Deus colocou no meu coração para falar sobre esse assunto. Era o que faltava. Eu não sei o que está faltando na vida de alguém aqui, mas muitas vezes tem determinadas pessoas que estão tendo também certos tipos de dificuldades em sua vida e ficam assim pensando, meu Deus, o que é que está faltando? Pois é, aqui nesse caso, para esta situação, ali no Vale dos Ossos Secos, depois que o profeta profetizou e que Deus fez todo aquele reboliço, ainda faltava uma coisa. E o que era que faltava? Faltava o Espírito. Então, muitas vezes tem pessoas que estão cuidando de diversos fatores da sua vida, de diversas áreas da sua vida. Pessoas cuidam da sua vida sentimental, pessoas cuidam da sua vida física, que é a sua saúde, pessoas cuidam da sua vida secular, que é fazendo curso este e aquele, pessoas cuidam até mesmo da sua vida matrimonial, conjugal, pessoas cuidam de tantas coisas, dos filhos, da casa, do seu trabalho, cuidam de outros aspectos da vida e esquecem de cuidar do aspecto espiritual. Então nós vemos ali que o profeta cuidou de tudo, ele profetizou desde o início, profetizou sobre o movimento para que organizasse os ossos, profetizou para que viesse os nervos sobre os ossos, profetizou para que viesse carne e cobrisse os nervos. Depois de todo esse processo das profecias, os corpos se organizaram, ficaram em fileira, mas faltava a parte mais importante. E a parte mais importante era o quê? O Espírito. Então, era o que faltava? O Espírito. Então, Deus pergunta novamente ao profeta, filho, o que é que você está vendo agora? Eu estou vendo homens, eu vejo homens em fileiras. E sim, tudo bem, mas agora acontece que falta neles, não há neles Espírito. Aí Deus disse, profetiza que eu vou mandar o vento dos 4 cantos e o meu Espírito entrará neles. E você vai ver o que é que vai acontecer a partir de agora. Então nós podemos observar que quando o Espírito entra, quando nós tomamos a atitude, tomamos uma iniciativa em direção à nossa situação espiritual, as coisas mudam. De repente pessoas estão cuidando de tantos aspectos da vida e está faltando justamente cuidar do Espírito. Não temos cuidado do Espírito. Muitas pessoas não têm se despertado para esta realidade. E por isto ficam como uma fileira de homens, fileiras de soldados, fileiras de pessoas que aparentemente estavam bem, fileira de pessoas que aparentemente estavam preparadas. Contudo, faltava o Espírito. E sem o Espírito nós não somos nada. Sem o Espírito nós não iremos a lugar nenhum. Sem o Espírito o nosso corpo físico tomba. Sem o Espírito, o nosso corpo físico fica sem movimento, sem a capacidade de intuição, de ir à frente, de reagir. O Espírito é fundamental para o ser humano, mas o ser humano muitas vezes leva essa questão como se não fosse interessante, porém é bastante interessante, era o que faltava ali, e é o que muitas vezes falta também em nossa vida, mas nesta manhã Deus traz esta lição para nós, que nós possamos analisar bem, o que é que está faltando, pastor? Não sei, pois é, o Espírito Santo nesta manhã está trazendo para nós um despertamento acerca desta realidade, para que nós possamos sair daqui pensando diferente, agindo diferente, andando diferente, com atitudes diferentes e também vivendo momentos diferentes em nossa vida para a glória de Deus. Era o que faltava.
Então, nós podemos observar o seguinte: não pode faltar. Então, isso significa que não pode faltar. Não pode faltar o que em mim, não pode faltar o que em você, em nós, o Espírito. O cuidado espiritual não pode faltar. Alguém levante a sua mão e diga assim: não pode faltar. Não pode faltar. O cuidado espiritual não pode faltar na minha vida. O cuidado espiritual não pode faltar em sua vida. O Espírito não pode faltar em sua vida. Então é isto que nós observamos. E nós podemos ver em João 16, no versículo 12 e 13, o Evangelho de São João, nós vemos que o apóstolo, ele tomou o cuidado de escrever estas palavras do Senhor Jesus, quando Jesus conversando com os discípulos sobre a questão do Espírito Santo e sobre as verdades que ele pretendia ensinar a eles, ele diz assim: olha, eu tenho muito que vos ensinar ainda, mas vocês ainda não têm capacidade para receber tudo que eu tenho para vos falar. Vocês ainda não suportam tudo isto. Mas, ele diz, quando vier o Espírito de verdade, aquele Espírito da parte de Pai, que eu hei de vos enviar, então ele vos anunciará toda a verdade. Ele vos ensinará toda a verdade. Então nós vemos que, se nós não tivermos este cuidado, e se nós não reconhecermos a necessidade do Espírito de Deus em nossa vida, existem muitas coisas que nós precisamos saber, mas o Senhor não nos ensinará, porque nós não teremos capacidade de assimilar tudo aquilo que Ele tem para nos dizer. Contudo, quando nós entendemos a necessidade de termos esse Espírito, aí o que é que acontece? Quando o Espírito de Deus se manifesta em nós, em nossa vida, o Senhor Jesus começa a ensinar, através do seu Espírito, os caminhos que nós devemos seguir para alcançarmos aquilo que realmente queremos alcançar e que é para a glória de Deus. Então vamos lá. O que mais não pode faltar? Não pode faltar o que? Esperança. Não pode faltar a esperança. Você não pode perder a esperança. Eu não posso perder a esperança. Naqueles ossos, naqueles homens onde o profeta profetizou, no início da mensagem onde falamos, faltava o Espírito. Se não tiver o Espírito, não há esperança. Para que haja esperança, é necessário que haja Espírito. Se não tiver o Espírito Santo, você nunca entenderá o que Jesus está querendo dizer para você. Se não houver o Espírito Santo em nós nunca conseguiremos entender que esse momento difícil que estamos vivendo, Deus está nos ensinando coisas que nos servirá para o resto da nossa vida. E que tudo que nós aprendemos não é de utilidade apenas para nós, mas também para todos que estão à nossa volta. Principalmente a sua família. Quando você aprende bem na presença de Deus, consequentemente seus filhos também aprenderão. A sua família terá benefícios. Benefícios quais, pastor? Benefícios espirituais. Porque eles olharão para você e verão como Deus age contigo. E eles então compreenderão que se eles se comportarem da mesma forma que você tem se comportado na presença de Deus, Deus terá o mesmo cuidado por eles. Então, o que não pode faltar? Não pode faltar o Espírito. Segundo, o que mais não pode faltar na minha vida, pastor? Não pode faltar a esperança. Isaías 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. O profeta é bem claro quando ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos a esperança, a convicção de que Deus está conosco. Eu sei que aqui tem pessoas que já atravessaram nesses dias aqui situações terríveis. E sei que tem pessoas aí que estão enfrentando, ou tem alguém da sua família enfrentando situações que você não imaginava. Mas dentro de você existe aquela esperança de que Deus está ao teu lado. Quem crê que Deus está ao seu lado? Então não pode faltar a esperança. João 16:33, o Senhor Jesus é bem claro quando ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, contudo, eu venci o mundo. Então ele mostra para nós que a esperança não pode faltar. E por que a esperança não pode faltar? Porque Jesus é a esperança. Quem tem Jesus sempre viverá um momento novo de esperança.
Jesus Cristo é aquele que renova a esperança dentro de cada um de nós. E nós devemos viver esta esperança, porque Cristo Jesus, que está no nosso coração, que está em nossa vida, é a nossa esperança. Glorifiquem a Ele, porque Ele é maravilhoso. E em suma, o que não deve faltar, pastor? Já que nós estamos concluindo aqui esta mensagem de hoje, o que mais não deve faltar? Não deve faltar a fé. Não deve faltar a fé. Tem faltado fé na vida de muitas pessoas, mas o Senhor está trazendo para nós nesta manhã, dizendo para nós, através do Espírito Santo, que não deve faltar a fé. Por que não deve faltar a fé? Hebreus 11, versículo 1, a palavra diz que a fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. A fé é a base de tudo. A fé é que suporta o peso. A fé é que mantém a estrutura de pé. A fé é que equilibra no momento das piores dificuldades da vida. Sem ela, as pessoas simplesmente viverão de forma volúvel. Mas quando existe a verdadeira fé, tem base, tem estrutura, tem capacidade para suportar, tem capacidade para enfrentar as lutas, porque a fé é o firme fundamento. A fé está lá embaixo. A fé não... Tem pessoas que pensam que a fé está lá em cima. A fé está lá em cima. A fé não está lá em cima. A fé fica lá embaixo, segurando você. A fé que equilibra você. A fé que fica justamente segurando você naquele momento que tudo parece estar desmoronando. Ela segura firme e diz assim: daqui não passa, deixa comigo. Ela segura, porque quando você tem a fé verdadeira no poder do nome do Senhor Jesus, qualquer coisa será capaz. Você será capaz de superar qualquer situação, porque a fé está ali sustentando você. Ela não deixa você cair, ela não deixa você descer, ela não deixa você sucumbir, ela não deixa você afundar, ela não permite o seu naufrágio, ela segura você firme, ela te ergue, a fé. Mas como eu poderia adquirir esta fé? Romanos 10, 17. O apóstolo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, o que vocês estão fazendo aqui nesta manhã? Vocês estão ouvindo a palavra de Deus, e esta fé vem justamente através desta palavra. Quanto mais você escuta, mais fé você possui. Quanto mais você ouve, mais equilibrado você se tornará. Então é assim que funciona: escutamos e crescemos. A Bíblia diz: ouve e a tua alma viverá. Então aqui não está se tratando de questões físicas, mas está se tratando de questões espirituais, emocionais, psicológicas, porque neste momento o que os homens precisam não é de força física, porque nós temos visto aí pessoas com estrutura física bem elevada e estão sucumbindo, estão caindo, estão no caos, estão morrendo, estão em depressão. Entretanto, há pessoas com estruturas menos elevadas, mas são equilibradas no aspecto espiritual, emocional, e por isto estas pessoas estão superando. E é isto que o Espírito Santo está falando nesta manhã: não deixe faltar a fé. A fé não pode faltar. Diga glória a Deus. Por que a fé não pode faltar? Porque é firme fundamento. Por que a fé não pode faltar? Porque a Bíblia Sagrada, aos Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quero agradar a Deus, é necessário o uso da fé. Quero agradar a Deus, é necessário que a fé me mova, que me empurre, que me movimente, que me erga, que me ajude. Então por isto, não pode faltar a fé. Que Deus abençoe. Palmas para Jesus.